Continuando aqui dentro do nosso treinamento, a gente vai falar ainda dentro dos princípios de segurança na utilização da roçadeira. A parte fundamental, né? Inclusive é o objetivo de todo esse treinamento, é o operador em si, né? O operador é o nosso ponto fundamental aqui nesse treinamento. Então, o operador deve estar descansado, em boas condições de saúde e bem disposto. Porque se trabalhando com equipamento tem um certo peso, tem um risco, né? Tanto a roçadeira quanto a motosserra também, por exemplo, bastante arriscado. Então, você tem que estar bem, tem que estar bem fisicamente, né? Pessoa debilitada ou por algum motivo, né, tá com uma gripe, tá com um corpo muito debilitado por conta de uma gripe, alguma coisa desse tipo, né, a gente teve o período da Covid, todo mundo vacinado, né, graças a Deus, mas pessoa mal fisicamente, não é o ideal que ela opere, né, que ela fica operando equipamento, porque tem o desgaste físico e tem, né, consequências isso, ok? A pessoa também não pode ter ingerido, né, bebida alcoólica, tá sob efeito de remédio também que atrapalha a capacidade de reação do trabalhador. Tem gente que faz uso de medicamentos controlados, mas que não afeta, então não tem problema. Agora, se a pessoa está tomando algum medicamento muito forte, que a pessoa fica meio bumble, né, às vezes a pessoa está tendo um período ali da vida dela que está precisando ser medicado, então o ideal também é que não opere esse tipo de equipamento, né? Também o uso de drogas não pode, né? Não estou falando que ninguém usa aqui, mas não pode também operar sob efeito de uso de drogas, porque isso vai atrapalhar a reação do operador, entendeu? O operador com a capacidade de reação menor, ele tem a chance de uma eventualidade, como um tombo, ou não ver uma caixa de marimbondo, por exemplo, né? Não ver um animal peçonhento, ele vai estar comprometido para aquela atividade, né? Tem também agora a questão climática, né? Tu vai operar a roçadeira, tá armando uma tempestade absurda, relâmpago para tudo quanto é lado, uma chuva muito forte, vento muito forte. Então também não é o momento de fazer a operação, correto? O ideal é que esteja com clima estável, né? Sol ou nublado, mas sem muita interferência de chuva forte, vento forte, descarga atmosférica. Então, nesse momento é para fazer outra atividade e sair da área aberta. Não é recomendado que se fique em campo aberto armando tempestade, não é verdade? Porque tem esse risco de acidente. Então você tem que abandonar a área porque tem risco de descarga atmosférica. Outro ponto aqui, o que a gente tem que falar, ao transportar a roçadeira, mesmo que em distância curta, ela deve estar desligada. Para transportar de um ponto para o outro, você desliga ela e transporta. A gente desligando ela, vocês evita o acionamento involuntário, entendeu? E, né, igual na imagem ali, a gente vê a posição correta de transportar o motor para frente, tá vendo? Segura no meio dela ali o motorzinho para frente e a lâmina para trás. A outra posição que a gente gosta de chamar a atenção também é a posição na hora que vai fazer algum reparo, né? Alguma manutenção ali no cabeçote de corte, né, no que é aquele rotor, né, aquele cachimbo dela ali, né, tem gente que chama de cachimbo. Ali tem um parafuso que a gente tem que soltar aquele parafuso para aplicar a graxa, né, aquela graxa de sabão de lítio. E também quando a gente vai afiar a lâmina, também essa posição é ideal. Agora, o ideal, melhor mesmo, seria tirar a lâmina, né? Você solta ali do parafuso, taca a lâmina, apoia ela num toco de madeira, né? Numa superfície que tem uma firmeza maior, você segura ela e afia a lâmina ali, né? Você tirar da máquina. Às vezes a pessoa apoia ela ali naquela posição também, fica forçando, acaba estragando o guidão dela e tal. Então, o ideal ali é uma manutenção ou outra, você pode até apoiar ali pra você, por exemplo, você lubrificar o rotor dela, né? Que é uma posição boa e tal. Alguns avisos, né? De importância de elevada, vamos dizer assim, relevância, né? Somente abastecer a máquina com ela desligada. Você nunca deve abastecer a máquina com ela ligada. Então, aí ele fala também desligada e fria. O que eu tô querendo dizer ali não é esperar a máquina esfriar, ficar gelada, não. Eu tô querendo dizer o seguinte, você vai abastecer, se você operar o dia inteiro, você vai fazer uns 4 a 6 abastecimentos no dia, não é? Entre 4 e 6 abastecimentos. Não é isso, mais ou menos? Então, quando você vai parar para abastecer, você tem outras coisas para fazer também. Você bebeu uma água, toma um café, às vezes você precisa ir no banheiro. Então, você parou a atividade ali, tomou água, tal, fez isso. Aí você, um pouco antes de voltar a operar, vai demorar uns 5 a 10 minutos ali naquela pausa, aí você vai e abastece. Nesse tempinho ali, entre um tanque e outro, você tem uma pausazinha que você tem que dar uma paradinha. Aí você vai e coloca o combustível. Por que a gente está chamando atenção para isso? Porque pessoa muito afoita, né? Pessoa muito afoita, sai fazendo negócio de qualquer jeito, não é o ideal. Por quê? A gasolina altamente inflamável. Qualquer coisinha pega fogo, não é verdade? Você sai, o senhor quer parar, você já joga e já sai correndo, aquela confusão, não é o ideal. Você parou, tomou um café, na hora que você volta, você vai abastecer. Você joga a gasolina de qualquer jeito em cima do motor, o motor tá o quê? Tá quente. Se você joga e a gasolina cai em cima do motor quente e aquilo pega fogo, você pode iniciar um incêndio.
Entenderam? Então, a gasolina altamente inflamável tem que ser feito com cuidado. Parou, tem que abastecer 1 a 2 vezes na parte da manhã. Você chegou no trabalho, inspecionou a máquina, vestiu o EPI, calçou luva, bonitinho, começou a atividade. Você tocou ali um tanquinho, dá para 1h30, quase 2 horas de operação, não dá? Fez 1h30, 2 horas de operação ali, o corpo já tá pedindo, para meu filho, toma uma água. Já deu 10 horas da manhã, ele já tá no solão, tomou uma água, foi no banheiro, aquele negócio, voltou. Passou 5, 10 minutinhos ali, né? Você fez aquela pausa, abastece a maquininha de novo, continua cortando com ela até a hora do almoço, entendeu? Aí parou o horário de almoço, almoçou, voltou, abastece a maquininha, toca com ela de novo, faz mais uma pausa na parte da tarde e vai de novo. Então, não deve ter nenhum material, né, de ignição, no caso, falando de fósforo. Então, é muito cuidado com o fogo perto da máquina por conta da gasolina que tem nela. É pouca quantidade, mas é o suficiente para você botar um fogo num pasto aí, te dá trabalho pro dia inteiro, né? Outro ponto importante é certificar que o indicador do tanquinho dela, a trava de segurança, a fechadura do tanquinho dela, esteja na posição de travada. Ela tem um desenhozinho do cadeado igual mostra na imagem ali, né, que é a segunda imagem, a imagem do meio. A gente está demonstrando ali que ela tem a posição correta de permanecer, entenderam? E a outra imagem é que caso não seja feita operação com segurança, vocês podem iniciar um incêndio. É isso tudo que eu estou falando, ok? Outro ponto importante também da gente salientar, né, é que o equipamento, a combustão do motorzinho dela gera gases, né, que é a fumacinha que sai do carburadorzinho dela ali e tal. É pouca quantidade? A gente está operando em área aberta? Sim, então não tem problema. Agora, o pessoal vai fazer algum ajuste, vai dar alguma manutenção nela no espaço fechado, a gente não tem que ficar respirando aquela fumaça no local fechado. O ideal é que sempre que ligue a máquina, a roçadeira, ela esteja em ambiente aberto, porque aquela fumaça vai ser dissipada e o fator de diluição do ambiente vai deixar de comprometer a saúde de vocês, ok? Esses gases, né, da queima incompleta da gasolina, eles podem ser inodoros e invisíveis, né, e conter hidrocarbonetos e benzeno não queimados. Porque está falando da queima incompleta, entendeu? Nunca trabalhar com a máquina em locais fechados ou mal ventilados, mesmo com máquinas com catalisador. Então, o ideal é sempre assim, vai fazer uma manutenção, vai operar ela sempre em ambiente aberto, beleza? O equipamento também, né, essa imagem demonstrando pra gente, o equipamento sempre tem que ser segurado com as duas mãos, ok? Nunca operado com uma mão só. Plena empunhadura, o guidão tem que estar bom, não pode estar trincado, rachado, nada. É justamente para poder proporcionar essa operação com firmeza, ok? Agora, no nosso próximo item, que a gente vai falar sobre a segurança para riscos mecânicos, né? Principalmente e outros relevantes também, né? Da operação da roçadeira. Para mim, o item mais importante quando a gente fala em acidente com roçadeira, que o operador ele tá sendo treinado, né? Vocês estão sendo treinados aqui por esse treinamento que eu estou passando para vocês. Vocês vão passar por um período de teste, né? Os operadores novos vão passar por um período de teste, onde algum encarregado, alguém né? Alguém que já está operando também vai avaliar o serviço do operador. Então, o operador é uma pessoa que já está, vamos dizer assim, está ligada no risco. A pessoa está ligada na atividade. Mas quem está passando perto, quem tá de fora, ou uma pessoa que é um trabalhador, um companheiro de trabalho, mas que não é operador, ele não está ligado no risco, ele não está atento ao risco, dos riscos que a máquina oferece. Então, a distância é aquele negócio, quanto mais distante do risco, melhor. Mas a distância de segurança é o item assim, que é função do operador analisar. Porque quem está ligado nisso, quem está observando isso são vocês. Então, o manual da máquina fala ali que as pessoas que trabalham próximo ou que estão passando próximo devem ficar pelo menos um raio, né? Um raio, você está num raio. Raio assim, é o entorno de você. Você está num ponto aqui. Então você tem que pensar numa linha imaginária de 15 metros em volta de você, assim, tudo. Porque, igual eu já falei, a lâmina está rodando para tudo quanto é lado. Se ela pega numa pedra e joga para frente, joga para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, você não sabe para onde é que vai. Então, né, é uma distância de 15 metros em torno do operador em 360 graus, entendeu? Assim, em volta de você. Então, isso é uma função do operador ficar vigilante. Às vezes alguém chega atrás do operador para dar um recado, para falar alguma coisa, chega por trás, aí a pessoa vira. Já aconteceu. A pessoa está operando, ela toma um susto e vira. A pessoa nunca deve chegar por trás. Então vocês têm que entender o seguinte, eu vou
eu vou roçar um gramado, eu vou roçar um trevo, alguma coisa, sinalize em volta com cone, entendeu? Sinalize em volta com cone, com placa de advertência, com esse tipo de coisa, avisando. A cada 15, né, distância de 15 metros é o que recomendo, mas se puder ficar 30, 50, 100 metros, é melhor ainda. Ó, e eu sempre falo com vocês, se tá no slide aqui é porque tem história, A gente estava numa obra, tentar lembrar, acho que foi na região de Manhuaçu, empresa prestando serviço na época de conserva e manutenção de rodovia. A turma de roçada estava do outro lado da pista, a mais de 20 metros de distância, e tinha uma turma mexendo num bueiro desses de água, que drena a água da chuva, né? É um bueiro, mas é água de chuva. Juntarei, né? Alguma sujeira ali, tinha um pessoal limpando, tinha um senhor trabalhando lá limpando. O camarada da roçadeira longe, mais de 20 metros de distância, roçando com lâmina, a lâmina pegou num parafuso, jogou o parafuso para trás, ele estava nesse sentido, jogou para trás, pegou no cotovelo do senhor que estava trabalhando lá, ele estava assim, estava metade do corpo só para fora no bueiro. Ele tem que quicando, batendo na estrada fora, pegou e bateu no cotovelo dele, machucou o cotovelo dele, coitado, ele já mais de idade, custou sarar. Então, quer dizer, olha a distância de segurança. E eu vou falar uma coisa pra vocês, ainda bem que foi um parafuso. Era um parafuso que não era pontudo. Se fosse a lâmina, se fosse a navalha, tinha cortado demais o braço dele. O giro é a mesma coisa. O grande problema é que a lâmina ela tem um potencial danoso de acidente muito maior do que o nylon. É imprescindível essa distância de segurança, mesmo com o nylon. Porque, igual eu falei para vocês estarão paramentados, com óculos, viseira, avental, mas o terceiro, ou a pessoa que está só passando por perto ali, não vai. Ela vai estar sem óculos, proteção, vai estar sem nada. Então, se voa uma pedrinha em você está igual o Robocop ali, todo protegido. Agora, se voa, vamos supor, estou passando lá do lado, do jeito que eu estou vestido aqui agora, calça, camisa, botina, eu não estou de óculos, não estou de luva, meus braços estão de fora, se voa no meu olho. Entendeu? Então, é imprescindível. Vou roçar aqui uma beirada, aqui um descampado, alguma coisa assim, na linha dos 15 metros pro lado. Entendeu? Às vezes eu até tiro as pessoas daquela calçada. Vocês entenderam? Para a pessoa passar pro outro lado. Então, manter a distância de segurança sempre. Isso vale também de um operador pro outro. Às vezes vocês estão roçando em dupla, em trio. Eu já vi o operador roçando um do lado do outro, quase batendo a lâmina um na outra, os dois batendo papo. Então, o ideal é que o roçador opere, o outro fique 15 metros de distância. Só que de um operador para o outro, não são 15, são 30. Porque tem uns 15 metros de um e tem uns 15 metros do outro. Então, um para o outro tem que ficar 30 metros. Ou seja, quanto mais distante, melhor. A verdade é, quanto mais distante, melhor. E tem o risco também de danificar o objeto, né? Você está roçando ali, joga uma pedra na janela, joga uma pedra na janela de um carro, joga pedra num terceiro, ou então de uma edificação que estiver perto, uma casa, ou um escritório, uma empresa, uma loja, alguma coisa, tem que dar uma avaliada antes de começar a atividade, ok? Você chegou ali, tem uma loja ali, aí você vai lá, pega um madeirite, coloca na frente ali para roçar perto, entendeu? Ou tem vários janelões desse prédio, entendeu? Então tem que botar proteção, porque é melhor evitar. Porque corrigir depois, meu amigo, aí é problema para mais de metro, ok?